Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos ao e-mail de hoje. Bom dia, André. Boa noite, meu querido. Conheci o canal... Minha querida, desculpe-me. É ela, querida. Conheci o canal Ponto de Vista há pouco tempo, quando estava procurando vídeos que me ajudassem a entender o atual momento que estou passando. Seus vídeos são muito bons, têm me ajudado muito. Muito obrigado por suas palavras. Estou passando por uma situação que eu mesma causei. Eita! Bom, já é um grande passo. Ter consciência, porque muita gente prefere se fazer vítima da situação ao invés de enxergar-se como a responsável pela situação na qual está. Mas quero mudar isso. Vou resumir para você. Tenho 36 anos, fiquei viúva aos 24. Uau, nossa! Que jovem, não é? E com um filho pequeno. Há 6 anos encontrei uma pessoa, moramos juntos por 2 anos, ele assumiu o meu filho como pai. Mas devido a problemas financeiros e ao fato dele gostar de ir ao bar, eu me separei 3 meses, 3 meses depois voltamos e tivemos um filho que hoje tem 3 anos. Mas logo depois que meu filho nasceu, eu hoje vejo que entrei em depressão. Pois ele continuou indo ao bar e eu fiquei em casa com o nosso bebê, me senti sozinha e abandonada. Então começaram as brigas, sempre da minha parte. Eu sempre cobrando mais a presença dele. Enfim, quando nosso filho estava com 8 meses, nos separamos. Mas eu o amo muito, nunca me envolvi com outra pessoa. Passado quase 2 anos de separados, ele arrumou uma namorada e eu fiquei muito mal novamente, pois estava querendo voltar com ele. Recentemente tomei a decisão de falar com ele sobre a possibilidade de volta. Para minha surpresa, ele não disse não. Eu sugeri a ele que voltássemos primeiro porque eu amo. Ele é o pai do meu filho, Na verdade, é dos dois, já que o mais velho só conhece a ele como pai. Meus filhos sofrem muito com a falta dele. Sugeri que voltássemos, mas que no começo cada um continuasse na sua casa. Ele me respondeu que nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas que era para eu ter calma e paciência e dar tempo ao tempo. Vejo isso como uma pequena possibilidade de volta, pois em nenhum momento ele disse que não queria mais tentar, que já tem outra pessoa e vai tocar a vida com ela. Te pergunto, André, você vê uma possibilidade de volta? Ou será que estou me iludindo? Pois desejo muito ter uma família de volta. Tenho trabalhado muito para melhorar como pessoa e sei que hoje estou mudada em muitos aspectos. Olha, não é? Se tem possibilidade de volta ou não, jamais tem como eu responder. Sempre tem possibilidade de volta. Qualquer relacionamento tem possibilidade de volta. Só que não é isso que eu estou enxergando aqui. Isso aqui para mim é o de menos. Tá? Mas só para não falar que eu não respondi, qualquer relacionamento tem possibilidade de volta desde que as pessoas estejam dispostas a isso. Ponto. Agora, eu estou enxergando outras coisas aqui. E elas estão me cutucando. Para de cutucar. Elas estão me cutucando. Porque primeiro você começa dizendo, não é, no e-mail, que por culpa sua, você está passando por uma situação que você mesma causou. Aí você relata que ele ia ao bar. E você ficava sozinha em casa, se sentia abandonada, começaram as brigas, você sempre cobrando mais a presença dele. Então, pera lá. Então, você não pode cobrar.
Você não pode cobrar a presença do marido estar com você. Não digo que, eu não quero que ele vá ao bar em momento algum. Mas aqui dá a entender que ele, ia ao bar e não permanecia, não ficava com vocês. É o que dá a entender aqui. Então, quer dizer, e esta situação? Como ele está hoje? Porque você diz assim, olha, desejo muito ter minha família de volta. Então, às vezes a gente coloca mais a idealização de uma coisa e a gente então simplesmente esquece o resto. Porque a gente fica preso nesta idealização. Eu preciso ter minha família de volta. E para ter a minha família de volta, nem que seja necessário eu me deixar. Entende? Eu me deixo de lado. O que importa é que aquela ideia seja realizada. Que aquela ideia volte. Porque, sim, as crianças sofrem com a ausência, tem uma série de fatores. Agora, o que faz mais uma criança sofrer? Ausência ou briga? O que faz mais você realizada? Você saber que optou por algo que de fato te faz bem, ainda que você esteja sozinha? Ou estar diante de uma situação que todos os dias lhe traz desconforto e com a qual você não concorda de forma alguma? Presença, só pelo fato de realizar uma ideia, ainda que a pessoa não se faça presente, essa característica desta ausência dele e que isto lhe incomodava, e isto causou o término. Como é isso hoje? Olha só, às vezes a gente fica tão preso numa ideia que a gente esquece o motivo pelo qual a gente terminou. O motivo pelo qual nós terminamos foi resolvido. Foi solucionado. O que existe de real e concreto para que a gente possa assumir um novo relacionamento? Simplesmente fingir que aquilo não aconteceu? Simplesmente passar por cima daquela situação como se ela não tivesse existido e como se ela não tivesse nos distanciado a ponto de terminarmos uma relação amorosa? Só para agora recuperar esta idealização perdida? É simplesmente isso que eu tenho que falar para você. Você está falando aqui que você tem trabalhado muito para melhorar como pessoa. Ótimo. Todos nós devemos fazer isso. Todos nós. Não é você, não sou eu. Todos nós. Temos que rever as nossas atitudes, fazer os reajustes que são necessários. E sempre nós temos que fazer alguns reajustes, justamente porque não somos perfeitos. Graças a Deus, não temos a perfeição. Se fôssemos perfeitos, seríamos insuportáveis. Não é? O que seria da convivência com o outro? Tanto que é insuportável você conviver com uma pessoa que se considera perfeita. Porque você nunca vai falar alguma coisa que vai acrescentar na vida dela. Porque ela já é a perfeita, ela nunca muda, tudo que ela faz é o que existe de melhor, é a perfeição. É insuportável conviver com quem se considera perfeito. O sabe tudo, o que não precisa da opinião de ninguém, o que não precisa da ajuda de ninguém para nada. Então, todos nós temos que trabalhar para que a gente melhore como pessoa. E ele tem trabalhado nisso também? E o que levou vocês ao término? O que mudou?
do término até hoje? O que mudou? Porque senão é voltar para uma situação que a causa continua lá. A causa continua lá. Agora, se esta mudança em você é no sentido de que, eu aprendi a baixar a cabeça, eu aprendi a ficar quieta, porque eu quero sustentar a ideia da família, então eu baixo a cabeça e aceito tudo. Isso é de fato uma melhora? Isso é melhorar enquanto pessoa? Ser uma pessoa submissa é uma pessoa que progrediu, que evoluiu? É? Aí entra dentro do que se quer, dentro do critério também do que se quer. Tem gente que considera evolução submissão. Ué, né? Respeitemos os critérios que norteiam esta pessoa. A pessoa que considera que submissão é evolução. Eu evoluí. Antes eu era uma pessoa que questionava, agora eu sou uma pessoa submissa. Eu evoluí. Então tá bom, se você entende que evolução é submissão, tudo bem. Aí depende da interpretação e nós temos que respeitar. Né? Eu não considero. Eu não me consideraria uma pessoa evoluída se eu fosse submisso e aceitasse determinadas situações. Tá? E eu também não me consideraria jamais evoluído se eu mandasse. Eu, André Massolini, considero que para mim, evolução para mim, e eu quero buscar sempre este grau de evolução na minha vida, é eu saber me colocar na situação, mas sem me impor. Saber se colocar na situação não é se impor, é ouvir. É falar e ouvir. E aí a gente se coloca diante da questão. Isso é colocar-se diante da questão. Para mim, isso é evolução. E quando a gente age desta forma, a gente analisa a situação, como também a outra pessoa age em relação a nós, aí tem possibilidade da relação evoluir ou não. Não é? Porque diante de como a pessoa também age diante de nós, a gente tem a possibilidade de desistir ou não, apostar ou não. Porque nós queremos uma relação evoluída. Nós queremos evolução na relação. Então, não só na vida pessoal, mas a relação interpessoal, a relação com os outros, que sejam relações evoluídas. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco minhas ideias, meus pensamentos, meus textos. Participe de todas as questões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.